Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma das histórias que aconteceu aqui no Brasil no século XIX e ainda divide muitas opiniões a respeito se isso é lenda ou se é uma história real. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por lugares históricos e eu nasci em Brasília, que é uma cidade completamente nova. Então a gente não tem muitos locais históricos. E aí toda vez que eu viajo para outro lugar do Brasil, onde tem cidades muito antigas, eu fico apaixonada e fico imaginando mil histórias. Bom, e o estado de Pernambuco não é diferente. Eu já fui lá uma vez e eu confesso para vocês que eu senti uma vibe completamente diferente. Sabe quando você sente que o lugar ele é rico em história, sabe? Cada cantinho que você olha, você imagina uma história diferente. Você vê um casarão antigo, uma igreja muito antiga, um colégio, um comércio, ou até mesmo umas coisas abandonadas, você imagina mil coisas. E Pernambuco é cheio disso, assim como vários outros estados do Brasil. A história de hoje se passa mais especificamente em Recife, Pernambuco, numa rua chamada Rua Nova, no ano de 1884. Um rico comerciante português tinha vindo morar no Brasil com sua esposa Josefina e a sua filha Clotilde. Bom, vale lembrar que naquela época as coisas eram um pouco diferentes e a mulher ela era tratada como objeto. Ou seja, o pai ou o marido, ele tinha direito sobre a mulher como se ela fosse uma propriedade. E o Jaime, ele era um homem muito duro, tanto com a esposa quanto com a filha. E, inclusive, ele era super agressivo, como relatam algumas pessoas da época que acreditam que tanto a Josefina quanto a Clotilde sofriam violência doméstica. Assim como todos os pais da época, o objetivo deles era casar as filhas com um homem que traria benefícios financeiros para a família e pudesse juntar as fortunas. E também a filha precisava ser pura, porque ela não representava apenas ela representava o sobrenome da família. A Clotilde, que era filha do Jaime, ela era extremamente bonita e doce. Então, por onde ela passava, ela chamava a atenção dos homens. E o Jaime, como era muito ciumento e muito possessivo, ele deixava a Clotilde em casa, trancada ali, evitando ao máximo sair para que ela não se corrompesse até que ele achasse um marido decente para ela. Ah, uma curiosidade, como eu disse, né, a mulher pertencia ao pai ou ao marido, e naquela época, se você desonrasse o nome da família, você podia ser deserdada e também morta pelo seu pai, e ninguém podia fazer nada porque você era propriedade dele. Tudo ia bem na família do Jaime, até que chega na cidade um rapaz super bonito e conquistador com a fama de Dom Juan, chamado Leandro. O Leandro começa então a se envolver tanto com a Clotilde quanto com a Josefina, ou seja, ele começou um romance com a mãe e um romance com a filha, separadamente. Quando o Jaime descobriu isso, ele ficou duplamente furioso. Primeiro, ele tinha tirado a pureza da filha dele, Clotilde, e tinha dormido com a mulher dele, a Josefina. Foi aí que ele descobriu também que a Clotilde estava grávida, ou seja, a filha dele não era mais pura e seria muito difícil, quase impossível, arrumar um marido para ela, sendo impura e grávida. O Jaime estava puto da vida, estava possesso, e então ele mandou seus capangas atrás do Leandro para matar. Só que ele acabou fugindo da cidade. Enquanto isso acontecia, o Jaime, ele tentou arrumar um marido para a filha dele, Clotilde, que estava grávida. E como ele não queria que isso vazasse para a sociedade, sujasse o nome da família, ele começou a procurar por parentes para poder casar com a filha. Então, o primeiro que ele pensou foi no sobrinho dele, que era primo da Clotilde. Só que o menino se negou a casar com ela porque ela era impura e aquilo era inaceitável para ele, e ainda tinha a questão de assumir um filho que não era dele. Então ele não aceitou. O Jaime continuou tentando outros parentes para casar com a Clotilde, mas ninguém aceitou. Então, apesar da Clotilde ser muito bonita e doce, a pureza, ela contava muito na hora de arrumar um casamento naquela época. Ao não conseguir arrumar um marido para Clotilde, o Jaime ficou furioso e no calor do momento ele acabou batendo na menina grávida, que desmaiou. Ele ficou possesso em como o nome da família seria sujo e seria motivo de piada para sempre. Então ele acabou tendo a ideia de amarrar a Clotilde, que estava desmaiada, colocar no banheiro do quarto dela e chamou alguns pedreiros da época para poder emparedar a moça, ou seja, ele ia fechar a janela com concreto
e a porta. Então não ia ter como a Clotilde sair dali, daquele lugar onde ela ficaria completamente presa entre um espaço minúsculo de 4 paredes. Então ela seria emparedada. E foi aí que um dos pedreiros percebeu que a Clotilde estava se mexendo e não estava morta. Mas ele não podia fazer nada, já que o Jaime estava ali vigiando o trabalho e ele era um homem muito carrasco. Então ele fez o trabalho dele, colocou concreto, prendeu ali a Clotilde no banheiro e foi até a polícia dar um depoimento falando que o Jaime ele tinha emparedado a filha dele viva na própria casa. E a polícia simplesmente virou pra ele e falou: a gente não pode fazer nada, ele é o pai dela e se ele fez isso foi porque ela mereceu, então a gente não pode fazer nada a respeito. Bom, pouco tempo depois, a Josefina, que era mãe da Clotilde, ela enlouqueceu. Tanto pelo seu amante, que tinha sido morto, quanto pela sua filha, que também tinha sido morta. E o Jaime acabou se mudando de volta com ela para Portugal. E muitos dos escravos que trabalhavam com ele na época diziam que ele acordava à noite gritando porque ele ouvia batidas na parede e choro. E ele dizia que era a Clotilde que estava assombrando ele, mesmo estando tão longe do acontecido, que aconteceu em Recife, mas ele estava em Portugal. Mesmo assim, a Clotilde tinha seguido ele para poder assombrar ele pro resto da vida. O Jaime, depois de 3 anos em Portugal, ele voltou pro Brasil sem a Josefina. Não se sabe se a Josefina morreu ou se ela foi colocada no hospício. Não tem registros disso. Mas ele voltou para a mesma casa onde ele tinha emparedado a própria filha. Foi aí que as assombrações ficaram cada vez piores. Além dele ouvir os barulhos nas paredes e o choro, ele dizia que também via a Clotilde andando pela casa com um bebê no colo, chorando. E também alguns escravos diziam que às vezes as batidas nas paredes eram tão fortes que a casa tremia. Então não era só o Jaime que via essas coisas sobrenaturais, mas os escravos também. Não se sabe o que aconteceu com o Jaime, se ele morreu naquela casa ou se ele se mudou. Mas anos depois, um comerciante comprou a casa do Jaime, que no caso tinha 4 andares, e o andar térreo ele era um comércio, porque o Jaime ele era comerciante. Só que esse novo dono queria transformar os 4 andares em comércio, então ele começou a reformar. E foi aí que a galera que estava reformando o local, derrubando paredes, achou um esqueleto que era muito antigo. Não se sabe se era de homem ou de mulher, o que faz a história ser mais convincente. Apesar de que naquela época era muito comum emparedar as pessoas da família nas suas casas, ou porque nascia com alguma deformidade, ou porque sujava o nome da família, assim como a Clotilde, por vários motivos. Então não era incomum você achar corpos emparedados nas casas, só que especificamente nessa casa foi achado especificamente no local onde ficava uma suíte da casa, que seria o quarto da Clotilde. Então isso só ajuda a provar que a história foi real. Bom, depois de terminar a reforma, o novo dono abriu a loja e os seus funcionários diziam que viam uma mulher chorando com um bebê no colo. Às vezes eles viam apenas um bebê arrastando correntes. Eu não sei como isso é possível. Mas eles ouviam choros constantes, eles ouviam batidas nas paredes. E um belo dia, uma das funcionárias esqueceu a bolsa dela no 4º andar do prédio, que era onde ficava o refeitório dos funcionários. E ao chegar lá, ela se deparou com uma moça sentada no refeitório com um bebê no colo. Ela achou estranho, já que aquele local ele era privado só para funcionários, mas ela pensou, ok, pode ser que ela esteja esperando alguém, alguns funcionários, eu não sei. Mas ela viu que a moça tava super triste e aí ela perguntou pra ela se tava tudo bem. E a moça só acenou dizendo que sim. A funcionária voltou pra loja e contou para as colegas de trabalho o que ela tinha visto. Na hora de fechar a loja, elas subiram pra ver se tava tudo bem com a moça. Chegando lá, não tinha ninguém. E elas ficaram completamente apavoradas e nunca mais ninguém quis subir no 4º andar. Porque a única saída que tinha desses 4 andares era exatamente a entrada da loja onde as moças estavam trabalhando. E ninguém saiu de lá. Então, tipo, onde foi parar aquela moça com o bebê? Foi aí que elas perceberam que era uma assombração. Existe um livro escrito por Carneiro Vilela que conta essa história, e ele diz que se baseou em registros da época, tanto em registros policiais, onde tem o depoimento do pedreiro, quanto depoimentos de escravas da época, e também registro de que o Jaime realmente existiu, a Josefina, a Clotilde,
o Leandro, e que realmente eles eram donos daquele local na Rua Nova e moravam ali. Tudo isso que ele contou no livro dele, ele conseguiu provar através de registros, menos a parte, né, que a Clotilde foi emparedada e essas coisas que eu tô dizendo pra vocês da assombração, mas ele conseguiu o registro das outras coisas, o que só mostra que a história pode sim ser real e seria uma coisa completamente comum, já que, como eu disse pra vocês, naquela época o marido e o pai, eles podiam dominar a esposa e a filha ou as filhas. Ele também podia matar, deserdar. Então seria uma coisa completamente comum. Também, muitas pessoas eram emparedadas pelos seus parentes em casa. Outra coisa que também colabora com a história do livro e o depoimento do pedreiro. Então, assim, são várias coisas que indicam que a história foi real. Bom, gente, vocês conhecem alguma história bizarra que aconteceu no Brasil há alguns séculos? A cidade de vocês é histórica? Ou alguma lenda ou alguma coisa assim que aconteceu na cidade? Me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.